momentos tenho chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras, machuca o coração, lágrimas nos olhos molham o teu rosto, e é tanto sofrimento, tanto sofrimento. Pegue a sua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, no sorriso então renasci, ao nascer da alvorada, que jamais te deixará. Erga a sua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Amados, mais uma manhã, estamos aqui, para fazer a nossa EBD, e eu quero aproveitar a ocasião e saudá-los com um texto áudio que diz: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Encontra em Efésios 1:2. E o título da nossa lição, nossa primeira lição do segundo trimestre, é a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Vamos passar esse período estudando os Efésios, maravilhoso ensinamento de Jesus Cristo através do apóstolo Paulo. E nós estamos aqui, não há situação no mundo que faça com que paramos de pregar a palavra de Deus. Que é a nossa EBD, que é um momento de satisfação. Estamos aqui, firmes. E vamos lá, certo? Como vocês já viram, o texto áudio: a vós, graça e paz da parte do Senhor, de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E a verdade prática, a epístola de Efésios revela o propósito eterno de Deus para com a igreja. Olha que interessante, Vamos aprender o verdadeiro propósito de Deus para com a igreja, que está espalhado em toda a Bíblia, mas Efésios vai ser o destaque desse trimestre, ok? A nossa lição, ela tem 3 objetivos, O objetivo geral dela é mostrar o propósito divino na epístola de Efésios, o objetivo específico. Abaixo, os objetivos específicos, refere-se o que o professor deve atingir em cada tópico. Quais são eles? No primeiro tópico, vamos
vamos apresentar a autoria e a data da epístola, né? De quem é a epístola e quando é que ela foi feita, ok? O segundo tópico, identificar para quem for dirigir a epístola aos Efésios, para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Evidentemente, né? A igreja de Éfeso, ok? E no terceiro tópico, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Esse terceiro tópico aqui é muito importante, viu, gente? Eu gostaria de fazer ênfase essa questão, né? Qual é o propósito? Por que a igreja de Éfeso entrou na lista do que nós temos hoje como guia, a Bíblia Sagrada? Então, qual é o propósito definido? Ok? E para começarmos, vamos falar da introdução. Dentro do comentário, a introdução diz o seguinte: a Epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo. Olha que interessante. De todos os livros de Paulo, né? Todas as epístolas de Paulo, Efésios é a coroa dos livros. E é só isso? Não. A rainha das epístolas. Então, Efésios é considerada a rainha das epístolas. Okay? Nela, o propósito eterno de Deus para com a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então eu gostaria, caro ouvinte e telespectador, principalmente nossos irmãos em Cristo e aqueles que eu convidei, né, que certamente estão nos assistindo, eu gostaria que vocês atentassem para esses dois detalhes, tá? Ouça-nos, mas com dois sentimentos: adoração a Deus e aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Isso é importantíssimo para nós, ok? Muito bem. Nós temos alguns minutos, né, professor? Temos. Então vamos adiantar a nossa lição, né? Primeiro tópico. Lá na frente, nos objetivos específicos, aprendemos o quê? A autoria e a data da epístola, né? O primeiro tópico diz o seguinte: qual é a autoria da epístola de Efésios? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Se nós observarmos na Bíblia, logo no primeiro versículo, eu vou até pedir que o irmão leia esse primeiro versículo aí, que ele está também na leitura bíblica em classe, né? Pode ler. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, Paulo se apresentando, né? Fazendo uma apresentação, ele como apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele não foi escolhido, né? Ele não foi eleito, mas foi pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Isso declara claramente que Paulo é o autor de Efésios. Mas, apesar que alguns escritores, né, eu já li alguns livros, insistem em dizer que não tem contato nenhum entre Paulo e a carta de Éfeso, mas pela sua apresentação, nós vemos claramente, né, que ele é o autor. Okay? O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, o nome hebraico, que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Daqui a pouco nós vamos ver, né, no segundo subtópico, que ele preferiu escolher, né, um do que escolher o outro. Ele tinha dois nomes, Saulo e solicitado, né? O que significava Saulo? Solicitado. E Paulo significava, mais adiante, em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o grande rei, aquele rei, né? O primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo de apóstolo. Já Paulo significa pequeno. Então, por uma questão, né, de simplicidade do apóstolo, ele escolheu Paulo, né, que se encaixava mais na sua pregação. Ele se apresentou como pequeno
Lembra aquela passagem a Damasco, que ele se encontrou com Jesus Cristo, né? E ficou cego, e aquele encontro, dali em diante, né, ele deixou de ser Saulo de Tarso para ser Paulo, o pequeno. Por isso, eis o motivo do porquê ele escolheu. Bem, o segundo subtópico, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo identifica-se como Paulo, mas nunca como Saulo. Então ele assinou as suas cartas nesse sentido. Todo mundo conhecia Saulo de Tarso. Ele era muito famoso naquela época, até porque ele tinha carta para perseguir os cristãos. Mas ele assinou todas as suas cartas e isentou o Saulo e assinou como Paulo, né? O pequeno, o simples, ok? Então todas as cartas apostólicas têm a assinatura de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo. Observe, por exemplo, no terceiro subitem, uma epístola da prisão. Olha que interessante isso, né? Nós vamos saber realmente de onde foi que Paulo escreveu a carta aos Efésios. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Interessante isso, né? A vida de Paulo, ela foi uma vida assim o Paulo, né? Vamos esquecer o Saulo de Tarso e vamos falar de Paulo. Ela foi uma vida muito difícil, né? Perseguições, viagens, sofrimentos. As viagens daquela época não eram viagens igual a nossa, né? Então, e muitas das vezes, ele preso, aproveitando a situação, ele colocou à sua disposição o seu espírito para receber a orientação de Jesus Cristo e mandar essas cartas, né, ao qual registrado aqui, ó, a Efésios, a Filipenses, aos Colossenses e a Filemão. Tá? O subitem 4 pergunta a data. De acordo com Atos, eu gostaria até que, deixa eu ver se tem aqui registro, para que os irmãos possam ler, Atos 28:30, né? Atos 28:30, enquanto nosso querido vê. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar as igrejas na região da Mesopotâmia, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa predição, a data provável da redação das epístolas de Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador. Irmão, por favor, lê para mim Atos 28:30. Durante 2 anos, Paulo morou ali, numa casa alugada, recebida dos que iam vê-lo. Durante 2 anos. Isso. Então ele estava em prisão domiciliar, né? Nessa casa, você pode até perguntar, mas ele não era servo de Jesus Cristo? Porque os outros iam para prisões cerradas, né? E Paulo foi domiciliar. Não se esqueça que Paulo ele tinha título de cidadão romano, né? Então o tratamento dele era um pouquinho diferenciado. Por enquanto, lá na frente vai ter sofrimentos de Paulo em cárcere mesmo pesado. Ok? Vocês devem estar estranhando, né? Porque eu sou meio barbudo, não é normal acontecer isso, mas eu estou aproveitando os dias de casa, né? De clausura de casa, para descansar um pouquinho a pele, porque barba 2, 3 vezes por semana é meio puxado, viu, gente? Vamos continuar, certo? É o segundo tópico agora? É o segundo tópico. Antes eu queria, professor,
fazer uma pergunta aqui, né? Pois não? Então a gente alcançou o primeiro objetivo, né? Autoria e data da epístola. Isso. O senhor falou aqui que Paulo, a autoria da carta é a carta de Paulo, todos estão acompanhando. E o ano foi por volta de 61 e 62. Mas aí, como o senhor falou também, só para a gente ressaltar, Tranquilo. que a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo no primeiro tópico, né? Então, Paulo, ele foi Paulo, nas suas escritas, autoria em 61 e 62, e durante o período que foi escrito, ele estava preso, né? Então, para que todos entendam que o período que Paulo, né, ele escreveu, ele estava na prisão, estava preso. Então, ele não estava livre, né? Porque se Paulo tivesse livre, eu acredito que muitas poucas cartas seriam escritas por ele, né? Então, foram 2 anos, né? E durante esses 2 anos, como o senhor mencionou aí, foram os 2 anos que foi inspirado por Deus e deixou aí essas 13 cartas, né? Cartas de muita valia, principalmente essa carta aos Efésios, que a gente vai ver daqui para frente o destinatário, né? Para quem foi escrita realmente, que a gente costuma falar que não a carta que foi escrita para a igreja em Éfeso, mas e a gente acha que é uma igreja, né? A igreja, ou Éfeso é uma igreja. E nós vamos ver. É a cidade de Éfeso, né? E a gente vai, no segundo tópico melhor, a gente vai ver. Verdade. E só para vocês sentirem a importância, né, imagine, por exemplo, nós estamos em Candeias, né? Cada um de vocês que está assistindo de algum lugar, muitos deles dentro de Candeias, mas imagine se dentro da Bíblia tivesse, né, carta do apóstolo Paulo a Candeias, né? Orientação do apóstolo Paulo a Candeias. Imagine só, né, a importância dessa cidade entrar. E quem são esses destinatários? É o nosso tópico 2, né? Tem um esboço da epístola de Efésios, mas se sobrar um tempinho eu vou falar no final, tá? Ela faz parte da primeira, mas com alguns objetivos interessantes, teológicos, mas eu vou deixar para falar no final, ok? Vamos seguir. Quem são esses destinatários? A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial, religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Já vocês que gostam de geografia, né, já se ligaram, né? Éfeso é a atual Turquia, né? Se bem que tem um trecho lá na frente que Éfeso está jogada às lamas, mas a gente vai chegar lá. Né? Mas olha a importância de Éfeso. Era um centro político, não era uma cidadezinha qualquer, né? Comercial e religioso da Ásia Menor. Essa parte religiosa a gente vai ver lá também como o apóstolo Paulo foi ousado em entrar nos domínios da deusa Diana, mas daqui a pouco a gente vai chegar lá também. Vamos lá. Era uma cidade litorânea, né? Seus mares o cobriam, cujo porto desaguava no mar Egeu, e sua rua principal era pavimentada em mármore, em mármore, não era uma cidade qualquer, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 50 mil habitantes. Paulo não falou para uma igreja, como ressaltou, né, nosso irmão. Ele falou para uma cidade de 50 mil habitantes. Vamos montando aí seu quebra-cabeça. Tinha o maior anfiteatro do mundo, coisa que eu estou lutando para fazer um aqui em Candeias, viu, gente? Com capacidade para 25 mil espectadores. 25 mil espectadores hoje, sentado, né, é um dos nossos estádios de média, né, de média capacidade. Então quer dizer que esse espaço cabia metade da cidade. Metade da cidade, né? E Paulo falou para esse pequeno número de 25 mil espectadores, né? Próximo dali ficava o estádio com a pista de corrida e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, né?
deveria ser a tradição, né? A cultura da cidade, essa questão de utilizar essa pista, essa arena para esses tipos de luta, né? Tanto animal como homem, animal, animal, certo? Vamos ao subtópico 2. A religiosidade em Éfeso. Essa parte aqui que é interessante, viu, gente? Eu vou até me acomodar aqui porque é interessante. A cidade abrigava o templo de Artemis. Para quem gosta de mitologia romana, Artemis, a deusa da fertilidade, né? Era uma deusa muito requisitada naquela época, né? Eu acredito que essa requisição não era muito atendida, nós sabemos o porquê, né? Mas era muito requisitada, era uma deusa bastante conhecida naquela época, bastante utilizada, né? Construindo em mármore, o seu templo era construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Você pode entrar na hora que você quiser, viu? Mas deixa eu fechar aqui um pacote. Devido à deusa, pessoas constroem, né? Nós sabemos que, né, existem as grandes empresas que vivem de construção de ídolos, né? E assim parece que era a cidade de Éfeso. Viviam dessa parte, né? De construção de vários tipos de materiais, né? Aqui ele cita a renda do comércio de prata, cita a prata como um dos materiais na construção. Agora imagine só, Paulo entra no terreno onde a cidade vive desse tipo de turismo, visitar o templo da deusa Diana, comprar, né, santinhos da deusa Diana, bonequinhas, né, não sei qual é a terminologia dessa parte, imagens, né, vamos falar de imagens, estava querendo fugir da palavra imagens, mas vamos falar de imagens, né, da deusa Diana, e Paulo entra para falar de outro Deus. Vocês estão entendendo aí o posicionamento? É para pegar um cidadão desse, né, e machucar bastante, né? O cidadão vem para cá, falar de outro Deus, na cidade da nossa deusa, vai era ficar, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Exatamente, né? Tá registrado. Coberta de 7 maravilhas do mundo antigo. Então não era uma deusa simples, era uma deusa especial para o momento. E lá está entrando Paulo, servo do Deus Altíssimo, para pregar o Evangelho da Salvação. Subtópico 3. Quer falar alguma coisa, professor? Pode continuar. A igreja de Éfeso. Sim, como é que seria, né? Como é que seria uma igreja de Jesus Cristo nesse período, no período da idolatria da cidade de Éfeso, onde quem mandava espiritualmente, religiosamente era a deusa Diana. Paulo evangelizou a cidade e seus ardores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, encontrou 12 discípulos, aos quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo do Espírito Santo. Vamos falar isso daqui a pouco. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Atos 19:8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Eu queria fazer uma pausa com relação a essa parte aqui, porque nós temos aqui hoje algumas pessoas, né, até confunde essa colocação. Uma coisa é Deus usar você, usar a sua vestimenta. Outra coisa é você pegar a sua vestimenta e negociar, dizendo que Deus está abençoado ou qualquer coisa parecida, certo? Então, nós vamos ver nessa parte que a bênção sobre a vida do apóstolo Paulo em Éfeso era tão grande
que os seus aventais eram utilizados por Deus para curar, para batizar e uma série de outras coisas necessárias. Ok? Então, esse é o ponto culminante dessa colocação. Deixa Deus usar todas as suas coisas, mas não utilize nenhuma das suas coisas para ter proveito, dizendo que Deus está usando. O senhor está concluindo aí, né? Terceiro subtópico. E aí fala sobre essa igreja em Éfeso. Então, Paulo ele dá um modelo aqui. Ele mostra aí que ele batizou 12, né? E conduziu eles a receberem o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo. Então, Paulo ele dá um modelo de como a igreja deveria se portar no meio da sociedade em Éfeso, né? Então, Éfeso, uma cidade idólatra, né? E tinha muitos deuses pagãos, né? Uma cidade que ostentava bastante. E o tema dessa lição, do segundo trimestre, fala sobre a igreja eleita, né? Então, de que forma a igreja pode ser eleita, né? A gente trazendo para uma aplicação pessoal nossa para os dias atuais, né? Será que nós não estamos vivendo uma época parecida com a época de Éfeso, né, e dos irmãos? Então, de que forma nós podemos nos portar hoje, né? Como igreja eleita, né? De que forma, que igreja eleita seria essa, né? Interessante. Boa pergunta. E você já deu a resposta. Paulo ensinou-nos, né, a ser igreja. Ensinou-nos. Apesar de que alguns historiadores, alguns sociólogos, alguns psicólogos têm assim o evangelho como uma coisa antiga, uma coisa ultrapassada, mas se nós analisarmos e colocarmos em prática os ensinamentos da Bíblia, vamos perceber claramente que o que foi ensinado é para toda a existência do planeta, e não apenas para aquela época, né? Foi ensinado naquela época, mas é para toda a existência do planeta, ok? E é interessante, você fez uma colocação aqui, ó. Paulo orientou-os e os ajudou a ser batizado com o Espírito Santo. Essa questão. Aquele mesmo Espírito Santo que João, né, pregou ali no Rio Jordão, né? Após mim vem um que os batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Estava se referindo a Jesus Cristo, ok? Esse mesmo Espírito Santo. Subtópico 4. A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Depois a gente volta aqui. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Olha a importância da ação do Espírito Santo na vida dos crentes, né? Eu costumo separar as duas classes, aqueles que são dirigidos pelo Espírito e aqueles que não são dirigidos pelo Espírito. Porque segundo a nossa lição, e já são ensinamentos que aprendemos há tempo atrás, né? Doutrinário. É doutrinário, né? É doutrinário. Ensinamentos que aprendemos há períodos atrás é que o selo de que você pertence a Deus é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando de línguas estranhas, não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Estou falando de vida no Espírito Santo, né? De vida dirigida pelo Espírito Santo. Você pode ter uma vida dirigida pelo Espírito e não falar línguas, não ter dons algum, ainda que eu até questiono essa parte, né? Porque se o Espírito vive em você, se ele testifica com o seu Espírito da existência de Deus, com certeza ele vai dizer que você serve para alguma coisa. Existe uma prova, né? Serve para alguma coisa. E essa alguma coisa, procure na Bíblia que ela está lá, ok? Bem, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Separados, né? Nós usamos muito essa palavra separado como santo, né? O que é ser santo? É aquele bonitinho, com roupas lindas, coloridas, que tem uma áurea? Não. Santo é separado, né? Separado. Existe um ciclo de caminho do mundo
e você é separado daquele ciclo. Você optou a seguir outro caminho, o caminho de Jesus Cristo. Você convive em uma sociedade, mas não comunga dois Exatamente. atos pecaminosos que uma sociedade venha ferir os princípios da palavra. E você fez uma colocação interessante. Convive na sociedade. Separado não é aquele que não quer contato com nada. Sou santo. Não é esse. Muito pelo contrário. Você tem que conviver dentro da sua sociedade, coletivamente, socialmente, e mostrar que você é um separado. Porque as pessoas precisam ver na sua vida a diferença. Elas só vão aceitar Jesus Cristo quando elas perceberem a diferença. Aí então vão dizer, esse aí é diferente. Isso quer dizer, você é separado. Ok? É interessante isso. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Bem, o mundo necessita de paz. Mas que paz é essa que o mundo necessita? É aquela de você estar tranquilo dentro da sua casa, ninguém te perturba, ninguém te ataca? Será essa a paz? Né? Jesus Cristo, certa feita, ele disse assim, ó, dou-lhe a minha paz, não vou lá dou como o mundo dá. Né? Porque você pode estar em paz agora, daqui a pouco caiu um terremoto na sua cabeça, uma guerra, qualquer coisa parecida. Essa paz foi roubada. Essa paz foi roubada. Então, olhe bem, o apóstolo Paulo apresenta-se com duas coisas importantíssimas. A paz de Jesus Cristo, não é uma paz qualquer, não é uma paz que a sociedade lhe favorece, não é uma paz que o governo lhe favorece, né? É a paz de Jesus Cristo, o favor imerecido, a graça. Esse é fantástico, né? Imagine só, alguém dotado do Espírito de Deus, dirigido pelo Espírito de Deus, usado por Jesus Cristo, e chega para você e diz assim, ó, paz e graça, ou graça e paz. Eu faço até uma pausa com relação a isso. Nós costumamos, viu, Everson, nos cumprimentar, a paz do Senhor, né? E eu peço que os irmãos tomem cuidado para não dizer a paz do Senhor simplesmente como uma palavra de cumprimento, mas realmente oferecer a paz do Senhor. Que dentro do seu íntimo você esteja oferecendo, como o apóstolo Paulo, a paz para as pessoas que estão ao seu lado. Isso ele tem que oferecer realmente o que se tem. O que se tem, exatamente. Se não tem a paz, você não pode. Fica difícil, né? Então seria uma falsidade, uma propaganda enganosa, oferecendo algo que eu não tenho. Né? E sem discriminação, né? Aquele ali eu vou dar paz porque ele merece, eu estou vendo que ele merece, né? Aquele ali eu não vou dar a paz, como se a paz fosse sua, né? Não. A orientação de Jesus Cristo é para dar a paz. Se a pessoa não tiver, ela retorna para você, você fica com a sua e mais o da pessoa. E ainda tem aquele gancho, né, que o escritor aos Hebreus, né, que tem aquela polêmica se foi Paulo ou não, mas de seguir a paz com todos, né? Com todos. Então, não fala simplesmente com o meu irmão que é crente, ou que é de denominação tal, que é de igreja tal, não existe placa, seguir com todos, independente de quem seja. Agora é interessante que antes do falando uma coisa, a gente vai, né, encaixando. Aliás, a escola bíblica é para isso mesmo, né? Para um de fato orientar o outro e assim sigamos até a vinda de Cristo. Antes desse versículo diz, se possível, né? Se possível, seguir a paz. Eu entendo no se possível, você tentando, né? Olha, Senhor, eu tentei, não foi possível, mas eu tentei, não é? Não é você usar como bengala e dizer assim, olha, aquele não tem jeito. Não. Tente, se possível, seguir a paz com todos. Então você tentou fazer paz com todos. A pessoa, provavelmente, que não tem a paz, ela vai entender que você tem e que você ofereceu. Ok? Vamos lá. Subtópico 3. Você quer fazer aquela... Eu gostei daquela observaçãozinha, viu?
Pronto. Completamos o 2, né? Então, a gente chegou aqui no segundo objetivo, né? Isso. Identificamos para quem de fato foi dirigida, né, a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a Éfeso, ainda fala aqui para as igrejas da Ásia, né? Das igrejas da Da Ásia. Ásia. Então, não foi só para uma igreja. E se a gente for olhar essa questão do destinatário, a gente vai pegar para nós, né? Não foi só para a igreja em Éfeso, ou as igrejas em Éfeso, trazendo para uma aplicação, essa carta é para a igreja atual. Porque a igreja não morreu. Né? Com certeza. Tem um livro até que fala sobre Atos 29, né? Atos a gente sabe que tem até 28 capítulos, né? Mas 29 porque nós ainda estamos aqui. Então nós somos o capítulo 29, a igreja ainda está aqui. Então é a igreja atual para nós. Interessante que lá em cima, né? Fiz uma colocação aí, ó. Quando a lição disse como era Éfeso, uma cidade turística. E se é uma cidade turística, tem pessoas de outros locais. E Paulo falou para essas pessoas que provavelmente foram para suas casas, em suas cidades, e levou a mensagem. Então olha como foi rica, né? Aliás, é o nosso missionário, né? É o nosso primeiro missionário, o apóstolo Paulo. Então vamos lá. O tópico 3, propósito e mensagem. Bem, qual foi a mensagem? Essa parte aqui Agora de fato. Para que mesmo? Não poderia ser uma outra cidade? Para que mesmo? Qual foi o propósito de Jesus usar o apóstolo Paulo para falar em Éfeso? É o que nós vamos aprender no terceiro, certo? E qual foi a mensagem? Qual foi a mensagem? Vamos lá? O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniram com os santos de Éfeso. E não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Né? O mundo helênico são os nossos grandes navegadores. Vou falar a palavra agora. Gregos, né? Os nossos grandes navegadores gregos que originaram o mundo helênico, né? Então, ali bem, a Grécia é um dos países que tem mais idolatria, né? Só perde. Se conhece filmes, desenhos, Isso. de fato a gente vê a idolatria. Bastante. Eu acho que ela só perde para a Índia, viu? Que a Índia, para cada pedaço da unha, você tem um deus, né? Então, ali bem, aproveitando essas pessoas novas decididas, novas convertidas, né, que veio provavelmente a turismo ou a trabalho, né, passeio, visitar, seja o que for, qual for o objetivo, veio a Éfeso, então deu de cara com as pregações do apóstolo Paulo. E essas pregações, elas chocaram. Por quê? Porque as pessoas vinham com o coração cheio de idolatria e o Paulo apresentou um só ser espiritual que governava todo o universo. O Deus único, segundo os gregos, o Deus desconhecido. Isso até hoje lá, né? A plaquetinha, oferecimento, um espaço ao Deus desconhecido, né? Que é desconhecido, Larissa? Essa é a questão, né? É desconhecido? Até onde Deus se deixa revelar. A gente fica assim meio perplexo, porque eu praticamente confundi muito a questão de estar na igreja é conhecer a Deus. Apesar de que foi na igreja que eu conheci a Deus, o melhor lugar para se conhecer a Deus é na igreja,
né? Mas eu passei um bom período da minha vida na igreja e não conhecia Deus. Então, faça dele um conhecido, né? Como Jó. Como Jó. Te conhecia só de ouvir falar. Se a gente for pegar o histórico de Jó, homem temente, se desviava do mal, mas não conhecia. Mesmo com todas as suas boas práticas, não conhecia. Precisou de um momento com Deus para... Interessante, Everson, uma coisa puxa a outra. Jó não conhecia, né? Já viu a conversa de Deus com Satanás? Sabia desse movimento? Negativo. O pau estava comendo lá em cima no mundo espiritual e Jó estava falando a dele. Inocente. Todo inocente. Mas olha a confiança. Já pensou se Deus comenta com alguém e diz assim, não, olha meu servo Everson. E aí, ali imagine só, Júnior, né? Que situação agradável, né? Tem visto meu servo Jó? Eu gostaria muito de ter essa intimidade. Não só essa, mas de muitos outros, né, que passaram pela Bíblia. Né? E você vê na Bíblia Deus dando testemunho de um homem. Não é verdade? Geralmente os homens dão testemunho de Deus, né? Tem visto meu servo Jó? Um homem que não conhecia a Deus, mas o próprio Deus dava testemunho e conhecia. Isso. A ousadia de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nosso Deus tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser, não vamos dobrar o joelho diante da sua estátua, né? Como eu gostaria de ter essa ousadia? Gostaria muito, né? Dizer, olha, fica quietinho aí, que do lado de cá como diz o nosso pastor Cláudio, é pesado, viu? Quem serve Deus é pesado, não venha não. Então vamos lá. Onde eu parei do Everson, mensagem? Isso. A mensagem. Bem, já aprendemos sobre a questão do propósito, né? Agora vamos à mensagem. Qual foi a mensagem? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, obviamente, né? Depois que Paulo teve aquele encontro, lembra da pergunta de Paulo? Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. Então, o tema, tem até um dizer que diz, tema do bom pregador, o Calvário, ou seja, Jesus Cristo crucificado, né? Então, vamos lá. A cabeça, a igreja, o corpo. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim, podemos classificar os desdobramentos desse assunto no seguinte eixo temático: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor de experiência essa eu vou ler de novo. A atuação do Espírito Santo como penhor de experiência de salvação. Ih, rapaz, pegou. Aí é a mensagem. Pegou. Então a primeira é a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Foi apresentado na mensagem. Interessante que essa consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo é a única coisa que você tem que abraçar para a salvação. João 3,16, ele diz que o amor de Deus foi enorme. Isso. O amor de Deus foi enorme. Mas ele completa dizendo, se você não seguir, não aceitar, ignorar esse amor de Deus, você não tem salvação. Porque só há salvação em Jesus Cristo, né? Então nós vemos aqui esse tópico aqui, ó, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Essa consumação, esse plano que foi traçado ali no Éden, quando o casal caiu no pecado, né? Que nós temos que considerar e pregar. Estamos falando de quê? De mensagem. Considerar e pregar. Agora, olha esse tópico, esse ponto 2 aqui, ó.
a atuação do Espírito Santo como penhor de experiência de salvação. Quer dizer, se você é salvo, não é a sua boca que tem que dizer. Não. É a ação do Espírito de Deus na sua vida. É a ação do Espírito. É como um penhor. Penhor, né? Garantia. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Olha, essa questão aí, meus irmãos, às vezes a gente fala, quer rotular ou patamar as pessoas, né? Eu sou mais do que o Leverson. Verdade? Por quê? Porque eu sei jogar handebol. Ele não sabe. Mas o Leverson é mais do que eu, porque ele sabe tocar violão, eu não sei. Eu sou mais do que Júnior. Júnior não sabe fazer judô, eu sei. Mas Júnior é mais do que eu, porque ele toca bateria e eu não sei nem para onde vai a bateria. Se a gente for analisar para esse plano, e for analisar dentro da lição, a reconciliação da cruz de Cristo. A cruz de Cristo fez de nós um só. Qual é o assunto que nós vamos colocar para ser iguais? Se eu colocar o assunto handball, eu ganho dos 3. Não ganho? Já jogou handball? Não. Já jogou handball? Não. Então eu ganho dos 3. E qual é o assunto que eu vou colocar para nós 3, nós 4, nós 5, viu, Roberto? Sermos iguais. A reconciliação nossa com Cristo mediante o sacrifício da cruz. Ali todo mundo é igual. Por quê? Porque ele morreu por igual. Ele não morreu mais para Roberto e menos para mim, mais para Júnior e menos para o Everson, não. Foi por igual. E é interessante a gente chegar por esse ângulo que o senhor está nos direcionando, porque geralmente, como o senhor falou, as pessoas costumam rotular isso aí, né? Acha que simplesmente a reconciliação trata-se apenas da convenção, né? Trata-se apenas do deixar o mundo, de seguir a Cristo. Mas de fato não é só isso. A reconciliação como sendo um todo. Não é que eu seja melhor do que o professor, não é que o professor seja melhor do que eu, não é que eu seja melhor do que o Juninho, e assim por diante. Por isso que Paulo diz que nós temos que ser submissos uns aos outros. Exatamente. Porque de alguma forma, por mais que eu seja superior ao professor aqui, mas ele é superior a mim também, de alguma forma. De alguma forma. Então ele diz, seja obediente uns aos outros, né? Então, você a bênção não está na obediência, e a gente acha que para a gente obedecer a alguém, né, alguém precisa estar muito acima da gente. Mas esse terceiro ponto aqui fala sobre dessa reconciliação, que Exatamente. São todos o mesmo, porque todos são o corpo e não cabeça. Exatamente. Então, isso nos ensina, se nós olharmos para as pessoas com o olhar de Cristo, vamos perceber que estamos todos iguais, somos iguais, estamos no mesmo patamar, na mesma situação, né? Agora, o perigo é justamente isso, estar ou não estar em Cristo. Porque eu vi um testemunho de uma vizinha dizendo o seguinte: minha vizinha é gente fina, tudo que eu preciso ela atende, olha, nem acredito que ela é isso da religião, só falta aceitar Jesus. Diz que a vizinha dela, para ser crente, só faltava aceitar Jesus. Então, independente de ser católico, ser, né, qualquer religião, a sua escolha, se só falta aceitar Jesus, falta a unidade, falta fazer parte do grupo, falta se juntar ao grupo da salvação, falta ser corpo, falta ser corpo, ok? Vamos lá. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo o quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Antes de falar da conclusão, vamos debater um pouquinho. Você está controlando o horário? Não, né? Vamos debater um pouquinho essa questão aqui, interessante. Tudo quanto Deus fez, já está feito. E do que se espera que a igreja faça. Eu costumo dizer, Everson, que a culpa do mundo estar nesse caos é dos crentes.
é das pessoas, não vou rotular o crente, mas das pessoas que têm um conhecimento de Deus. Pronto, assim fica melhor. Que tem um conhecimento de Deus. Porque muitos têm e guardam para si. Não mostra, né? Não compartilha, não distribui. E a carta aos Romanos fala isso, né? Isso. Então é interessante. O que se espera que a igreja faça? É isso que Efésios está ensinando, né? E mais muitas outras coisas que as outras epístolas vão nos ensinar, né? Por isso que nós não podemos ser bitolados apenas em um livro da Bíblia, né? Nós temos que ler a Bíblia como um todo, um complemento, né? Eu acho até que a Bíblia é essa questão que nós colocamos aqui. Eu sei uma coisa, você sabe outra, você sabe outra. A unidade faz com que todos saibam de tudo, né? Por quê? Se você disser assim, aí eu quero aprender handebol. Ah, tem um professor Newton ali, ó. Aí eu quero aprender violão, que eu quero aprender violão mesmo, viu? Então, tem o professor do Emerson. Pronto. Por que a gente pode contar com isso? Porque temos a unidade, né? Falamos a mesma língua e colocamos à disposição aquilo que nós somos. Eu acho que a igreja de Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta que a igreja de Jesus Cristo é dessa forma. Você colocar à disposição aquilo que você é, aquilo que você tem, né? Levar para as pessoas aquilo que você quer ter como salvação, né? Compartilhar com as pessoas. Aí as pessoas vão se juntar a você e fazer uma unidade. E como o nosso Deus não é um Deus de divisão nem de confusão, ele só vai atender à unidade, né? A Bíblia, se ela relata ao contrário, você me ajuda, ela não fala que Jesus Cristo vem buscar e começa a detalhar os ricos, os pobres, os eficientes, os brancos, os pretos. Não, né? Ele fala, vem buscar a sua igreja, unidade. Vem buscar a sua igreja. Você está dentro dessa unidade, você vai subir com Cristo. Ah, você não está dentro, falta alguma coisa. Então, infelizmente... Corrija logo. Corrija logo, tem tempo ainda, né? Tem tempo ainda. Se bem que eu estou assim meio coraçãozinho apertado, viu? É tanto acontecimento, tantos sinais que eu... Né? Mas tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Vamos concluir? A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. A graça, né, irmãos? Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo. Vamos falar disso aqui daqui a pouco. A cabeça da igreja. E batalhar contra as forças das trevas. Então vamos lá. Tudo isso é muita coisa. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo. Bem, a questão da santidade é o sacrifício que você tem que fazer para se separar do mundo. Mas a questão do alicerce em Cristo, eu quero abrir uma ênfase sobre a EBD. A EBD. Por que a EBD? A EBD é um espaço que os evangélicos colocam à disposição para qualquer pessoa aprender da palavra. E não há como você se alicerçar sem o conhecimento da palavra. As pessoas que não conhecem a palavra, elas podem até se achar livres, mas dentro da palavra, quem liberta é a própria palavra, que a Bíblia chama de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aquele que não tem o conhecimento da verdade, não tem um alicerce firme em Cristo. Qualquer vento leva, qualquer doutrina, qualquer ensinamento
Daí vem a importância da EBD. Eu estou falando da EBD nesse momento porque estamos na EBD, né? Mas tem outros cultos, cultos de doutrina, né? Ensinamentos, uma série de coisas. Então, olhe bem, é importante você, apesar que estamos aqui levando a EBD até seus lares, devido à situação que o mundo passa, mas para nós é um prazer. Eu fiquei assim, feliz. Eu falei com o salmista, né, e me alegrei. Mas uma besteira dessa, irmão, só porque vai fazer uma live? Não tem nada a ver com a live. Tem a ver com a EBD, tem a ver com o ensinamento, tem a ver com o aprendizado. Até porque se ele não me convida, eu ia ver. Né? Eu ia ver de qualquer maneira. Eu tenho prazer dessas coisas. Não importa quem vai trazer a palavra, importa que traga a palavra. Eu ia ver de qualquer maneira. Mas, graças a Deus, esse prazer, e eu peço a Deus, faço uma oração agora, pedindo a Deus que toque no coração da sua igreja, para que ela tenha fome da palavra, que ela tenha sede da palavra, que ela venha buscar incessantemente a palavra, para que Cristo habite em nossas vidas e nós estejamos alicerçados em Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, chegamos ao nosso terceiro objetivo, né? Concluímos aí, que foi explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. O ponto central da lição, né, nós chegamos a esse logo no início, e agora no final acabamos de concluir. Em Efésios, Jesus Cristo é a cabeça, a igreja o seu corpo. E aí eu termino perguntando, e hoje? Da mesma forma, né? Hã? Da mesma forma. Hoje continua, Jesus é o cabeça, Da mesma forma. e nós somos o corpo. corpo. Então, conseguimos fechar os nossos objetivos, segundo trimestre. Né? Chegamos até aqui, graças a Deus, apesar das dificuldades, e o tema é a igreja eleita, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Né? É um trimestre rico para nós. Eu tenho certeza que é uma continuação da lição passada, né? Que na lição passada nós falamos sobre o novo, a pessoa, como é que se porta, né? Como é que é justificado. Falar da unidade, né? Exatamente. Agora falando da unidade para complementar o trimestre, Deus usando, né, o pastor comentarista da lição, né? Ele fala acerca exatamente de tudo isso que nós estamos abordando, que é o pastor Douglas Batista, né? Meu parente aí, Batista também, inspirando ele para, nesse segundo trimestre, falar sobre um tema doutrinário, né? É um tema de terça-feira, né? Se a gente for. O nosso costume da Assembleia de Deus é um tema doutrinário, e nós vamos aprender muito nesse trimestre, tenho certeza. Então, os irmãos, que Deus abençoe a todos. Vamos estar fazendo uma oração para estar encerrando o nosso momento da EBD, porque logo mais às 10 horas teremos a próxima live aí falando acerca da lição dos jovens e pós também dos adolescentes. Tá? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença nós estamos, ó Deus, graças a Ti, Senhor, por mais esta manhã, por mais este período que passamos aprendendo a Tua palavra. Pai, Te apresentamos os Teus filhos que acompanharam, ó Deus, essa live. Meu Deus, não sabemos qual o problema e a dificuldade, ó Deus, que eles estão enfrentando. Ó Deus, embora todos nós estamos passando por problemas e momentos difíceis, ó Pai, na atualidade. Mas pedimos, ó Deus, a Tua proteção, a Tua misericórdia sobre as famílias, sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a também, Pai, Senhor, estar empenhado em aprender a Tua palavra, em examinar a Tua palavra, Pai, para que possamos, ó Deus, estar firmes na Tua presença, ó Pai. Meu Deus, também, Senhor, Te apresentamos aqueles que ainda irão ver também, ó Pai. Tem misericórdia, abre o entendimento para que possamos entender a Tua vontade nas nossas vidas. É o que nós Te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e até a próxima live.